Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre sombras. O que acontece na sombra? Tem algumas características que eu quero passar para você. Por exemplo, dentro de uma sombra da tatuagem, tem aquela sombra lisinha, aveludada, tem a sombra esfumada, tem a sombra texturizada, tem a sombra com RL, tem muita coisa. Então eu quero passar para você hoje aqui algumas das características das sombras na tatuagem. Então, gente, vamos lá. Eu vou fazer uns freehandzinhos aqui, algumas formas geométricas aqui, só para eu poder explicar legal para vocês como é que vai funcionar. Aqui é a minha pele artificial de estudo, que essa parte aqui já está no YouTube também, caso você não viu ainda, só você vir nesse cardzinho que eu vou deixar aqui em cima, que você vai ver a aula do colorido, ok? E aqui também do colorido, aqui de traços também tem cardzinho. Então, vamos lá. Vou desenhar aqui uma forma geométrica aqui. Pode ser até um formato de balão aqui, só para a gente poder ter uma noção do que nós vamos fazer. Vou desenhar esse aqui primeiro. E o que eu quero apresentar para vocês aqui? Deixa eu virar aqui para poder ficar melhor para explicar para vocês. Vamos lá. A aula de hoje nós estamos falando sobre sombra. E o que eu quero passar para vocês aqui? Geralmente, na tatuagem realista, a gente faz no mínimo 3 modelos de sombra, que é o tom escuro, que é o preto puro, que é o tom médio, 50% de preto, 50% de diluente, e aqui o nosso tom claro, que é 10% de preto, 90% de diluente. E o que significa isso aqui? Com esses 3 tons você consegue fazer uma passagem de tom bem bonita, e isso aí você consegue dar volume à sua forma geométrica. Por exemplo, um nariz, o que está no fundo, o que está na frente, uma boca, qual é o lábio superior, qual é o lábio inferior. Então tudo isso você consegue fazer só com esses 3 tons aqui. E assim você consegue fazer qualquer tipo de trabalho realista, ok? A partir desse princípio do tom escuro, o médio e o claro. Aqui, ó, eu vou anotar para vocês aqui quais são os tons que eu vou usar aqui, ó. É o meu preto puro, aqui é 50% de preto, 50% de diluente, e aqui 10% de preto, 90% de diluente. Então, quando eu quero um tom preto, eu uso esse aqui. Quando eu quero um tom médio, esse aqui, e um claro, esse aqui. Então, vamos lá. Sempre quando eu vou mudar de um tom para o outro, do tom escuro para o tom claro, eu sempre lavo a minha biqueira, a minha agulha e troco o tom. Eu sempre faço isso para não manchar os outros tons aqui, ok? Então vamos lá. Eu vou usar aqui uma agulha 13 Round Magnum. Encaixar ela aqui. Encaixadinha, quantidade de agulha para fora. Não vou deixar muita agulha para fora, não. Vou deixar o suficiente para poder pigmentar. Claro que não vai entrar isso tudo aqui, vai entrar aproximadamente a metade disso aqui. E aí vamos lá, vaselina na pele. Lembrando aqui que isso aqui eu estou só demonstrando como você pode fazer um exercício na sua casa, numa pele artificial, ok? Para você poder treinar o que eu estou passando para você e aplicar depois no seu trabalho. Não tente fazer isso sem você conhecer o princípio do que eu estou te explicando aqui, porque o ensinamento, o estudo, é a partir do seu treinamento, ou seja, você vai aprender essa técnica, você vai treinar e aí sim vai adquirir uma nova habilidade para poder colocar em prática o que você está vendo aqui. Não é porque você está vendo, você aprendeu. Você tem que ver, praticar e aí sim adquirir a nova habilidade e começar a fazer o que eu estou fazendo aqui. Então vamos lá, preto puro, peguei aqui, tiro o excesso, se tiver, já está com vaselina aqui, vou respeitar a borda e o meu movimento vai ser um movimento curtinho e circular. Vamos lá, movimento curtinho, circular.
E aí eu vou transitando aqui, ó, com a agulha. Eu vou andando com a agulha, fazendo a minha movimentação. Vou limpar, parei para limpar, só pressiono a pele para poder limpar. E ó, super pigmentado. Vaselina na pele. Passei aqui. Vou pegar aqui na borda da linha para dentro, da borda da linha para dentro, da borda para dentro. Vamos limpar. Vaselina na pele. Caso você tenha dificuldade para fazer esses biquinhos aqui, ó, você pode colocar a sua agulha um pouco mais para fora. Eu girei aqui, eu inclinei um pouco a minha máquina e só a pontinha da agulha ela encosta na pele. Ó, como é que já fechou bonitinho aqui. Aqui fechou também. Vou girar a minha pele, não tem problema nenhum quanto a isso. Só tem que ter noção quando for tatuar o seu cliente que você vai ter que girar ou o cliente vai ter que girar, ok? Quando você não tiver mais posição para tatuar. E aqui de novo no biquinho. Então vamos supor que só essa parte aqui eu quero a parte preta, a parte escura, ok? Daqui pra cá a gente vai clarear tudo. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora para poder clarear isso? Ó, eu vou aqui na água, limpei a minha biqueira, com ela ligada ainda eu tiro o excesso, tirei o excesso. Agora eu vou vir aqui, ó, no tom médio, certo? Vou simplificar para vocês, hein? Tom médio, tiro o excesso se tiver. E aí o tom médio eu começo com ele na pigmentação sólida e aí eu vou diluindo ele com o peso da minha mão e depois ele vai virar o pêndulo. Então vamos lá, ó. Aqui em cima do preto ainda, vou começar a fazer movimentozinho sólido, circular, curtinho circular. Fazer essa lateralzinha aqui. Como se fosse a pigmentação sólida do preto, porque eu estou fazendo a passagem aqui do tom. Então só aqui eu já tenho meu tom preto e aqui quase imperceptível eu já tenho já o meu tom médio. Ainda com o tom médio eu vou começar com o pêndulo. Agora eu vou conseguir diluir mais ainda a minha sombra aqui, ó. E o pêndulo, ele bate na ida e bate na volta, toda vez que eu faço isso, ó. E aí eu consigo fazer a minha sombra. Só que essa sombra está muito claro, mesmo sendo o meu tom médio. E aí o que eu faço? Sobreposições de camada. Vaselina na pele, mudo a direção do meu pêndulo. Limpo para poder ver como é que tá. E a sombra é isso, é paciência, toda hora você vai ter que limpar para poder ver se está fluindo certinho. Tom médio. Vou girar mais um pouquinho que eu vou fazer outra posição agora. Vou pegar dessa borda aqui para dentro. Eu vou refinar essa partezinha aqui, ó. E aí o nosso degradê, como é que ele já vai começando a ficar bonito.
ainda com tom médio. Então perceba a quantidade de sobreposições que eu tenho que fazer para poder atingir o tom que eu quero. Então a sombra é isso, é completamente diferente da pintura sólida. A pintura sólida ela já é assertiva, então você já vai certo do que você vai fazer. A sombra não, a sombra ela tem que ter essa sobreposição de camada. Eu vou fazer mais sobreposições de camada para poder fazer essa passagem aqui, ó. Mudei o movimento. Eu vou deixar esse tom médio até no meio aqui mais ou menos. E do meio para cá a gente vai trabalhar só com o tom claro. Então tom médio ainda. Vaselina na pele. Vou refinar essa partezinha aqui também. Então, só nessa parte aqui, ó, eu já consegui fazer um degradê muito bonito, ó, do preto até chegar ao meu tom médio. Então aqui já é o meu tom médio. Agora eu vou começar a trabalhar o meu tom claro. Mas antes de eu trabalhar o meu tom claro, eu vou lavar e vou explicar aqui para vocês aqui uma coisa sensacional. Antes de eu mudar de um tom para o outro, eu tenho uma opção de fazer um tom intermediário. O que é esse tom intermediário? Esse tom intermediário ele fica aqui no meio, entre o tom claro e o tom escuro. Ele fica aqui no meio, entre o tom escuro e o meu preto, certo? Então se eu tenho o tom claro, médio e o preto, ele fica intermediário entre uma cor e a outra. E como que eu chego nesse tom? Eu molho, eu mergulho a minha agulha uma vez em cada um para poder fazer esse tom médio aqui, esse tom intermediário. Então vamos lá, eu mergulhei uma vez no meu tom claro e mergulhei uma vez no meu tom médio. Já misturei o meu tom claro com o meu tom médio, então eu tenho um tom intermediário aqui no meio, ó. É assim que eu vou fazer a transição dessa sombra média para o tom claro. Então vamos lá. Vou refinar aqui. Tom claro. Tiro o excesso, se tiver. Respeito as bordas. E o movimento de pêndulo. Vou mudar aqui o curso. Estava fazendo uma posição, agora vou fazer na outra. Aí eu venho novamente aqui de baixo, ó. E aqui eu vou deixar uma ausência de pigmento aqui como se fosse a parte mais clara. Mas ainda dá para trabalhar aqui e deixar mais certinho. E aqui eu vou trabalhando com a mão bem levinha. Aqui eu vou fazer um tracinho para poder fechar aqui. Consigo fazer com a própria máquina.
Fecho aqui. Vaselina na pele. E vou fechar esse tracinho aqui também. Fecho aqui. E só com uma agulha Magnum já consigo fazer já um tipo de objeto com um volume bem legal. Ele vem do tom escuro, ele passa pelo tom médio, ele vai virando tom claro. E aí, se você perceber que tem algumas falhas, tem que descobrir qual é o tom que tem a falha e voltar nele. Por exemplo, aqui eu acho que tem uma falhazinha. E que tom é esse aqui? Esse tom aqui é o meu tom médio. Então venho no tom médio e venho fazer aqui o retoquezinho dele. Pronto. Ah, tem uma partezinha ali que eu achei que tá falhadinho. Ah, eu vi que é o tom claro. Então eu venho aqui, vaselina na pele e o tom claro aqui, ó. Vou diminuir novamente aqui a minha agulha, a quantidade de agulha que tá para fora. E eu venho aqui retocar onde eu acho que tem que retocar. Vou limpar agora para vocês poderem ver aqui o meu degradê. E aqui é aquilo que eu expliquei para vocês, ó. O meu tom preto, ele tá aqui. O meu tom médio, ele tá aqui. O meu tom claro, aqui. E a ausência de pigmento, ele tá bem aqui, ó. Agora eu vou passar para vocês aqui a sombra esfumada. A sombra esfumada vem de esfuminho. Então tem esse modelo também de sombra. E como que é feito esse modelo de sombra? Deixa eu desenhar para vocês aqui só um retângulozinho para poder passar essa técnica aqui também. Para quem não conhece, esfuminho, procura na internet que vocês vão ver que tipo de material é esse e da onde vem esse nome esfumado, que vem de esfuminho. Eu vou vir aqui primeiro, novamente, com o meu tom preto, 100% preto, vaselina na pele e movimento curtinho e circular. Só para poder fazer o preto. Meu preto tá aqui, ok. E agora essa sombra, como é que eu vou diluir ela? Vamos lá, primeiro eu vou deixar minha mão um pouco mais leve aqui, com preto puro mesmo, para poder fazer a transição de um tom para o outro. Então vamos lá, com o mesmo preto, a mão mais leve. Eu já começo a deixar o meu preto mais claro. Ok, aqui vocês já conseguem ver do preto para um tom médio. Agora eu vou vir num tom médio aqui, ó, e toda a sombra vai ser feita com círculos, ok? 50%. E aqui, ó. Vem aqui em cima da transição. E essa aqui é a sombra no estilo esfuminho, ó. Você vai fazendo os círculos e começa a andar com ele também. Que legal. E aí molhei aqui meu tom intermediário. 10% com 50%. Vaselina. E ó, igual o esfuminho mesmo. Depois que no esfuminho, quando você coloca um lápis 2B, 4B, fica a carga de grafite ali, você pega o esfuminho e começa a esfregar, fazendo esse movimento aqui, ó, e a sombra vai ficando lisinha. Então é isso que nós estamos fazendo aqui também, ó.
nosso tom intermediário. Agora o nosso tom mais claro. Mão bem levinha. Bem levinha. E tá aqui, ó, mais um degradê. E esse degradê aqui só foi com um movimento curtinho e circular, igual um esfuminho, ó. Foi isso aqui que nós fizemos, controlando o peso da mão, ó. Exatamente isso aqui, ó. Toda a sombra foi feita assim, diferente da sombra de pêndulo. Cada uma tem uma proposta diferente. Eu acho que essa aqui fica muito mais lisa do que essa, então por isso que eu uso mais essa aqui. Mas dependendo do que eu for fazer, eu também uso essa aqui. E para finalizar aqui, para finalizar não, vou falar mais duas ainda. Vou botar mais uma como bônus, tá? Vamos fazer aqui uma sombra texturizada, ok? Sombra texturizada, isso mesmo, sombra texturizada. Vou pegar aqui o nosso tom médio, ok? Sombra texturizada. Vamos supor que você está fazendo aí um pelo de um lobo. E aí você tem que usar a sua agulha Magnum, a quina da sua agulha Magnum, para você poder fazer essa sombra texturizada. Porque não é sombra lisa igual essas que vocês acabaram de ver. Já é uma sombra com movimento, uma sombra texturizada, ó, para poder imitar mesmo o pelo do animal. Só com o tom médio aqui. Eu tô sem referência aqui, mas vocês podem olhar para a referência de vocês e prestar atenção para onde que tem o movimento, como que você vai posicionar a sua agulha Magnum para poder fazer o posicionamento do pelo certinho. Isso aqui é só para vocês poderem ter uma noção de como fazer aí um pelo de lobo, um pelo de tigre, um pelo de leão. Aí vamos supor que você já fez a base do pelo que você quer fazer. E aí algumas partes é mais escura. Aí sim você vem com preto e você escurece algumas partes que você quer. Eu quero escurecer mais essa parte aqui, ó. Então eu começo a escurecer a base do pelo e vou deixando a minha mão mais leve para poder ir clareando até chegar ao tomzinho que eu já coloquei aqui antes. É uma sombra diferente, que essa sombra eu começo a fazer ela pelo tom médio. E aí depois eu acrescento o meu tom mais escuro, que é o preto, e depois o meu tom mais claro. Então isso aqui é uma sombra texturizada, ok? Serve para fazer lobo, tigre, leão. Vou limpar aqui um pouquinho. E uma das partes importantes também, que os meus alunos já me perguntaram, como fazer uma sombra lisa com uma agulha RL e para que serve isso também. Vou abrir uma 5RL aqui e eu vou explicar para vocês. Geralmente nesses trabalhos de arcanjo, arcanjo Miguel, arcanjo Rafael, eles têm um rosto muito pequeno, então às vezes a Magnum não encaixa dentro desse rostinho, do tamanho de uma moeda de 10 centavos, 50 centavos. Então, você consegue fazer uma sombra lisa com uma agulha RL também, ok? Então vou mostrar para vocês aqui, geralmente, como que eu faço. Vou começar aqui pelo meu tom mais claro. E aqui eu não vou nem colocar nenhuma forma não, geométrica não. Eu vou no freehand aqui mesmo para poder explicar certinho, tá? E ali eu tô no 6.0. É quase como se fosse um rasteladozinho. Quase isso. Só que fica bem lisinho, porque a minha voltagem ela tá alta.
ela não está baixa. Se a minha voltagem estivesse baixa, igual eu diminui agora para o 5, poderia sair o rastelado, como dá para fazer, ó. Rastelado. O rastelado é esse aqui, saiu clarinho porque eu tô com um tom bem claro, ok? Mas o rastelado é isso aqui, ó. É a sua mão rápida com a sua agulha batendo devagar, por conta dos espaços do ponto entre um e outro, ok? E aí vou voltar aqui de novo pro 6. E aí minha voltagem está média para alta para esse tipo de máquina aqui. E aí eu vou no tomzinho claro de novo, vaselina na pele. E aí eu consigo fazer, com o movimento de vai e vem, eu consigo fazer uma sombra lisinha aqui, ó. Fiz uma sobreposição aqui. Vou mudar aqui do tom claro para o tom intermediário, para o escuro, para o médio, quer dizer. Tom médio. Fazer um degradezinho curtinho aqui ainda. E o meu tom escuro. Aqui eu fiz ao contrário, tá? Aqui eu vim do claro para o escuro. Fiz a base toda clara, depois eu vim escurecendo. Ok? E aí fica assim, ó. Então, com uma 5RL eu consigo sim fazer uma sombra lisinha aqui, ó. Consigo fazer rastelado, consigo fazer minha sombra lisinha, ok? Então, só para poder fazer um resumo no estudo de hoje, aqui é a nossa sombra de pêndulo, com o tom preto, o tom médio e o tom claro. Aqui é a nossa sombra esfumada, com o tom preto, médio, claro. Aqui é a nossa sombra texturizada, que serve para poder fazer lobo, tigre, leão. E aqui é a nossa sombra com 5RL, para poder fazer micro rostinhos. Ok, gente?